Queridos, então a leitura bíblica é feita em Tiago, capítulo 2, não é? Já falamos desde o capítulo 1, de grandes coisas importantes, antes verdades da vida cristã. O apóstolo Tiago, a mensagem dele é diferente da mensagem de Paulo em muitas coisas, porém com o mesmo objetivo e o mesmo sentido. Vimos aqui na reflexão anterior sobre esse tema: a fé sem as obras para nada aproveita. Vimos a primeira parte desse trecho, que foi do capítulo 2, 14 a 20. Hoje vamos meditar um pouquinho no capítulo 2, do 21 até ao 26. Vamos ver o que o Espírito de Deus tem colocado em nosso coração para meditarmos e aprendermos um pouco mais, não é? Culto de doutrina é isso, é culto de ensino. É hora de você crescer no estudo, no ensinamento, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então o apóstolo diz: porventura, lendo 20, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Veja, Tiago é bem contundente nesse tema. Você não quer saber que a fé sem as obras é morta, não é? Aí você faça o versículo seguinte: porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vocês se lembram, os que leem a Bíblia, da belíssima história do patriarca Abraão. Seu nome primeiro foi Abrão, não é? Abrão, quem se lembra o que quer dizer Abrão, meus irmãos? Muito bem. O primeiro nome dele, nome de nascimento, era Abrão, que significa pai exaltado. No Antigo Testamento, o nome geralmente tinha a ver com a personalidade da pessoa, entende? Uma coisa interessante. Mas aí, tempo depois, Deus mudou o nome dele para Abraão, que não quer dizer pai exaltado, quer dizer o quê? Pai de muitas nações diferentes, não é verdade, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Abraão foi chamado a sair da sua terra, meus irmãos, lá em Ur da Caldeia. E sabe como foi que Deus chamou Abraão? Será que você ou eu teríamos condições de atender a um chamado ou uma ordem dessa? Deus falou com Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, do meio de teus parentes, e vai para uma terra que eu te mandar. Só que Deus não disse qual era a terra que ele devia ir. E o que foi que Abraão fez? Ele não foi questionar assim: Senhor, eu só posso sair se eu souber para onde é. Se é longe, se é perto, se é terra boa, se é ruim, como é que vai ser lá? Não sei. Mas sabe o que foi que Abraão fez? Chamou sua esposa, chamou seus servos, chamou sua família e disse: olha, Deus nos chamou para ir para uma terra que eu não sei onde é, mas nós vamos, porque nós cremos que Ele vai cuidar de nós. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, não sabemos quantos de nós, não é, poderia dizer: Senhor, está bem, eu vou. Não sei, não é? Quantos de nós? Deus sabe. E cada um tem suas razões, suas limitações, e Deus considera também. Mas aqui está dizendo que ele foi justificado pelas obras, está vendo? Primeiro, ele creu em Deus. Ele creu que o Deus que ele chamava, naquela terra, por sinal, era uma terra idólatra, de gente que não adorava a Deus, mas ele ouviu falar no Deus de Israel, não é? E ele creu no Deus, Criador dos céus e da terra. Agora, se ele tivesse ouvido a voz de Deus e crido que Deus o abençoaria, e ele ficasse no mesmo lugar, ficasse sentado esperando o que ia acontecer, não. Ele teve fé, mas ele teve ação. Ele teve fé, mas teve atitude.
Ele teve fé, mas tomou a decisão. Ele chamou seus parentes mais próximos e até o seu sobrinho logo depois causou problema, sua família, e saiu com seus animais, camelos, gado, jumento, ovelhas, e saiu. Não é? E saiu. Sabe o que é isso? É o homem que confia inteiramente em Deus. Dê glória a Deus por isso, viu, irmãos? Deus quer que nós exercitemos a nossa fé. Exercitemos a nossa fé, meus irmãos. Então, Abraão já começou ali a colocar sua fé em ação. Saiu sem saber para onde ia. Depois Deus orientou. Quando você dá o primeiro passo, Deus vai orientando o que é que você deve fazer a seguir. Mas aí um dia, Deus chamou Abraão e disse, eis-me aqui, Senhor. Sim, mas é bom lembrar que Abraão não tinha filhos. Não tinha filhos. Por quê? Porque a sua mulher era o quê? Estéril. O primeiro nome dela era Sarai, não é? Sarai quer dizer o quê? Olha, cadê? Vamos ver aí na Bíblia, me diga. Mas Deus chamou ela de Sara. Aí Deus chamou Abraão e disse, Abraão, no tempo tal, tu terás um filho. E Abraão já estava com quantos anos, irmãos? Quem se lembra? 99 anos. Será que ele era idoso? Era velho? Ei? 99 anos. E Sara estava com 90 anos. Além de ser estéril pelas leis da natureza, da reprodução humana, não é? Era impossível, irmãos. Era impossível. A medicina jamais poderia ter alguma solução para um homem de 99 anos, a sua esposa estéril. Como é que eles iam ter filho? Mas a Bíblia diz que ele creu. Ele creu. Ele creu. Ele creu, viu? E disse, Sara, Deus disse que a gente vai ter um filho, minha querida, não sei como é que ele chamava ela. Sara deve ter pensado assim, não é? Como é que pode? E diz a Bíblia que Sara, o que é que ela fez quando viu o anjo falar com ele? Ela deu uma risada. Ela riu, disse, não é possível, uma mulher como eu, da minha idade, ainda mais estéril, e meu marido não tem mais a mínima condição de ter filho, ter relação comigo. Ela riu. Aí o anjo chegou para ela e disse, por que você riu? Aí sabe, a mulher às vezes tem um jeitinho, né? Não, eu não ri não. Eu não ri não, o anjo riu porque eu vi. Ela riu escondido, mas o anjo viu. Não adianta se esconder da presença de Deus, porque Ele vê todas as coisas. Ele vê até o pensamento, irmãos. Não é? Ele vê até pensamento. O salmista diz, mesmo que não haja uma palavra em minha boca, porque a palavra é a expressão do pensamento, não é? Se alguém falar, você sabe o que ele está pensando. Pode estar até mentindo. Mas para Deus não tem esse negócio, não. Mesmo que você não fale nada, Deus sabe o que você está pensando. É o único ser que entende o pensamento, que lê o pensamento da pessoa, é Deus. Outros que existem por aí, que diz que sabe, não. É o demônio que diz que vai acontecer uma coisa e ele trabalha para acontecer, para dizer que é onisciente. Não. Nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe as coisas passadas, sabe as coisas presentes e sabe as coisas futuras, irmão. Um teólogo que eu gosto dele diz assim, para Deus, tudo acontece num eterno agora. Anote isso. Um eterno agora. Para Deus não tem passado, para Deus só tem presente. Porque o passado para Ele, Ele vê agora. O futuro Ele já vê agora. Dê glória a Deus por isso, irmão. Por isso você pode confiar nesse Deus. Não é? Alguém às vezes vem falar comigo, pastor, como eu posso saber quem é a namorada que Deus vai me dar?
o que é o namorado, se é da vontade de Deus. Eu digo, meu filho, lê o Salmo 37, versículo 5, diz, entrega os teus problemas ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então você entrega o problema e vai confiando no Senhor. E lá na frente o salmista diz, descansa no Senhor e espera nele. Agora você tem que entregar a Deus, descansar e esperar e viver de acordo com a vontade de Deus. Aí o rapaz pede a Deus a namorada, depois vai fazer sexo com ela. Aí desanda tudo, Deus não aprova, vai ser um problema complicado, vai dar tudo errado na vida. Agora, se você crê em Deus e obedece, você vai ser vitorioso. Nunca será derrotado um homem ou uma mulher que crê em Deus e obedece a sua palavra. Aí, veja bem, aí nasceu o menino, o nome dele foi colocado, como é o nome dele? Isaac quer dizer o quê? Olha, são as ironias de Deus. As ironias da Bíblia, né? Sara não riu, não foi? Não deu uma risadinha? Quando o anjo disse que ela ia ter um filho? Aí quando o menino nasceu, o menino deve botar o nome de Isaac. Isaac quer dizer riso, sorriso, para nunca esquecer que de Deus, com Deus não se brinca. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Deus fala da sua vontade, Ele cumpre. Dê glória a Deus por isso. Aí nasceu aquele menino, eu imagino, irmãos, a notícia espalhando lá naquela terra. Todo mundo conhecia o velho Abraão. Todo mundo conhecia Dona Sara. Já vem velhinhos, a vizinhança, morava em tendas, não é? Aí, de repente, as pessoas veem Dona Sara com a barriga crescendo, grande. A curiosidade humana foi procurar saber o que é, não é? O que é isso? Dona Sara está doente? Diz, não, minha filha, eu estou grávida. Grávida? Não acredito. Acho que muita gente falou assim, não acredito. Senhor Abraão, vem cá, sua mulher está grávida? Que negócio é isso? Como é que pode um homem da sua idade? Não tem mais força para nada. Pois é, meu filho, mas Deus prometeu. Deus prometeu. E quando Deus prometeu, daqui a pouco o velho Abraão começou a sentir aquela energia, né? Sara, minha filha, estou sentindo assim uma energia com o tempo que eu era jovem. E ela disse, interessante, eu também, meu velho. Eu também. Vamos para a cama. E deu tudo certo. Daí ela constatou que estava grávida, nasceu o menino. Daqui a pouco, naquela madrugada, não sei que hora, o menininho nasceu e chorou. Irmãos, sem parteira, sem médico, sem enfermeiro, sem nada. Mas Deus cuida de todos os detalhes, naqueles que ficam na sua mão. O menino chorou, gritou de madrugada na hora da ué, ué. Aí a pessoa da tenda vizinha disse, meu Deus, como é que pode isso? Nasceu um menino aí na tenda de Abraão, de Sara. Em poucos dias estava Sara com o bebezinho no braço, estava amamentando, chamava a atenção do mundo. Se tivesse televisão, misericórdia. Era notícia de primeiríssima qualidade, a televisão, redes sociais, não tinha nada disso. A notícia se espalhava de boca em boca. O velho Abraão e a velha Sara tiveram um filho. Milagre de Deus. Dê glória a Deus. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, aí o menino foi crescendo, irmãos, aquele menino que era um tesouro, era um milagre. Onde Isaac passava, as pessoas diziam, olha o milagre ali. O nome dele não devia ser Isaac, não, devia ser milagre. Devia ser milagre. Olha, como é que pode? O menino cresceu, primeira infância, segunda, terceira, pré-adolescência, adolescência, ia provavelmente em torno de 17, 18 anos. Veja o que aconteceu, irmãos. Aquele menino que era impossível, Deus como deu prêmio àquele casal. E o Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Aí Deus tem essas coisas. De repente Deus chama Abraão,
eis-me aqui, Senhor. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, e vai me oferecer em sacrifício no monte que eu vou te mostrar. E agora? E agora, irmão? Se tivesse 3, 4, 5 filhos, Deus pedisse um, haveria muita dor para matar o filho no sacrifício. Mas o único filho, filho do milagre, que pedido estranho da parte de Deus, não é, irmãos? Entendeu? A Bíblia não diz como se Abraão falou para Sara, não sei, a Bíblia não revela. Mas Abraão não questionou. É por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Abraão podia ter dito, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Nunca te pedi um filho, porque eu achava impossível. E na minha extrema velhice, tu me deste meu filho, que é a razão de ser da minha alegria na minha casa ao longo desses anos. E agora tu me mandas ir para um monte matar o meu filho em sacrifício. Não era melhor tu mandares eu levar 10 carneiros, 10 cordeiros? Mas ele não questionou. Ele não questionou. Chamou Isaac, meu filho, se prepare, nós vamos agora para uma viagem de alguns dias. E vamos num monte que Deus tem mandado ir para oferecer um sacrifício a ele. Jamais Abraão disse a seu filho que Deus o pedira para oferecer em sacrifício. Chamou os servos, vocês vão comigo. Aí foi o Abraão, Isaque e servo, 2 servos com ele, foi lá, e foram caminhando. 3 dias chegaram no monte que Deus disse, é aquele monte ali. E Isaque, como um jovem curioso, né? Todo jovem tem suas curiosidades, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Irmãos, eu creio que naquela hora o coração de Abraão sentia uma dor profunda, meu Deus. Sentia uma dor profunda. O que é que eu vou dizer ao meu filho? Mas o homem de fé disse, meu filho, Deus proverá cordeiro para si. Dê glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus proverá cordeiro para si. Tá bem, papai, tá bem. Mas Isaac não via cordeiro nenhum. E quando chegou no cume do monte, Deus disse, meu filho, se deite ali, vamos preparar o altar. Isaac ajudou a preparar o altar, as pedras, colocou a lenha em cima, esperando, é que vai aparecer cordeiro aqui nesse monte deserto. Aí o velho Abraão diz, Isaac, meu filho, se deite ali em cima. E agora, irmão? Abraão, Isaac diz, pai, o senhor está louco? Vai me matar? Deus me mandar, que história é essa? Isaac podia ter desabado uma carreira dali, descido um monte, ninguém pegava ele, jamais Abraão. Mas ele que fez, prova que Abraão fazia o culto doméstico, prova que Abraão educava seu filho segundo a lei de Deus, a ter fé em Deus, a obedecer seus pais. Isaac se deitou no altar. Isaac se deitou no altar. Abraão deve ter amarrado um pouco ele. E a prova que Abraão estava certo que Deus tinha pedido para que ele matasse seu filho em sacrifício, que ele pegou o facão, levantou bem alto. E quando vai descendo para cortar o pescoço de Isaque, o anjo brada, Abraão, Abraão, não faça isso. Não faça isso. Não faça tal coisa. Imagine o coração de Isaque. Estava batendo forte, sabia que ia morrer. E quando veio o anjo do Senhor, não faça isso.
porque agora eu sei que tu temes a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A fé de Abraão foi provada nas últimas consequências, irmão. No momento crucial, em que eu não sei se teria coragem de oferecer um filho meu. E alguém tiver, pode dizer que tem, mas eu não sei se eu teria. Entende, irmão? Mas ali estava o gigante na fé. Abraão, o pai da fé, chamado por Deus para cumprir uma grande e maravilhosa missão. Então ele cria em Deus, não é? Mas ele mostrou que tinha fé na prática. Porque fé na teoria é fácil ter, irmãos. Difícil é mostrar fé na prática. E Isaac então ele ficou deitado. Abraão disse: meu filho, pode levantar. E quando olhou de lado, estava um cordeiro amarrado, um cordeiro preso no chifre, lá no mato. Quando Deus lhe pedir uma coisa, saiba, irmão, Ele proverá. Ele proverá. Ele providenciará todas as coisas. Aquele monte, o que é que fazia um cordeiro lá? Certamente o anjo levou aquele cordeiro para ser oferecido no lugar de Isaque. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Por isso aqui está dizendo, a sua fé foi justificada pelas obras. Qual foi a obra? Obedecer à voz de Deus, chamar o filho, talvez nem falou com a esposa, e levar para matar em cima do monte. Para Deus essa foi uma obra sublime, não é verdade? E aí diz, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Em outra parte diz que a fé dele era tanta que ele dizia, que a Bíblia diz, Abraão creu que até nas cinzas, mesmo que ele queimasse seu filho no altar, no fogo, diz outro texto aqui da palavra, ele creu que até das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho. Porque a promessa de Deus não foi que ele ia ter um só filho, não. Tu terás um filho e serás pai de muitas nações. A promessa de Deus foi essa. Você não vai ser só um filho, não. Você vai ser pai de grandes nações, de muitas nações. Aleluia. Por isso a sua fé foi imputada. Vem, e aqui diz, bem vês que a fé cooperou com as suas obras. A fé de Abraão cooperou com as suas obras. E as suas obras mostraram que ele era realmente um homem de muita fé. Não é? Então precisa entender isso. Fé e obras têm que andar juntos. Como se pode usar uma figura. Eu já andei de canoa, não é que eu remasse, não. É que no interior me levaram de canoa uma vez lá na terra do meu avô. Eu sabe que a canoa não tem motor atrás. Canoa, ela se move com 2 remos, não é? E os 2 remos têm que ser manejados, movidos, movimentados ao mesmo tempo, né? Se movimentar só um remo, o que acontece com a canoa? Fica rodando no lugar só. Só vai para frente se for os 2 remos. E aí você tem 2 remos. Pode chamar 2 remos. Fé e obras. Obras e fé. A sua fé, cada dia, tem que ser demonstrada pelas suas obras. Sabe, irmãos? Paulo diz que a pessoa é justificada pela fé sem as obras. Por isso que alguém disse que tem um conflito entre Isaac e Paulo. Tem conflito nenhum. No próximo culto vamos falar sobre isso. Qual a diferença entre quando Paulo diz a pessoa, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E Tiago diz, a fé sem as obras não vale nada. A fé é morta, não é? Tem gente confundida por aí. Diz que a Bíblia tem confusão. Tem não, meus irmãos. A Bíblia explica tudo. A melhor regra de interpretação da Bíblia não é Calvino nem Armínio. Não. A melhor regra para você interpretar a Bíblia é lendo ela mesma. A Bíblia explica ela mesma, viu, irmãos? Não é errado ler os teólogos famosos da Bíblia, Calvino, Zwinglio, Lutero, Melanco. Não está errado, não. Pode ler. Eu sou formado em teologia também,
pela graça de Deus, e aconselho os irmãos a fazer o curso de teologia em nossa escola teológica, nossa ETAP. É só uma vez por mês, não é? Somente num sábado e num domingo de manhã, sábado de tarde e noite, e domingo de manhã, você vai aprender mais profundamente a palavra de Deus. Porém, eu não me guio pelos teólogos, eu me guio pela palavra de Deus, eu me guio pela palavra da Bíblia. Eu já disse que a palavra dele, Salmista 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Dê glória a Deus por isso. Por isso que eu incentivo os irmãos a ler a Bíblia. Eu acho que eu vou terminar meus dias de vida, Deus sabe quando, e não vou ver os crentes da Assembleia de Deus lendo a Bíblia. Pense num povo que não gosta da Bíblia, é o crente da Assembleia de Deus. Que é isso, pastor? O senhor está exagerando. Não, irmão. Se eu fizer o teste aqui agora, vocês vão ver. Inclusive com os obreiros. Eu estava numa igreja aqui do Nordeste, eram umas 1.600 pessoas. Eu me informei, o auditório cabia 1.600 pessoas, viu, irmão? 1.600 pessoas. Aí eu perguntei para o auditório, os irmãos e as irmãs, quem já leu a Bíblia toda uma vez na vida? Naquela multidão de 1.000 e tantas pessoas. Sabe quanto levantaram a mão? Eu contei assim, não chegou a 50. Meu Deus do céu, não acredito. Esperava que levantasse ao menos 200. Era 1.600, né? 1.050. E os obreiros, aí me virei para os obreiros e disse, meus prezados irmãos, me desculpem, me permitam fazer a mesma pergunta a vocês. E os 200 obreiros, sabe? Quantos obreiros aqui já leram a Bíblia toda? Para que eu fiz essa pergunta? Nem 30 levantaram a mão, irmão. E o Senhor, será possível? Como é que pode? Eu ensinei economia internacional, ensinei administração na universidade, e aqueles livros que eu passava para os alunos, eu lia todo, de capa a capa, para eu saber responder o que eu estava ensinando a eles. Aí como é que um professor da escola dominical não lê a Bíblia toda? Como um pastor, um dirigente da delegação, nunca leu a Bíblia toda? Queridos, então leiam a Bíblia toda. Não se preocupe com um plano, vou ler 3 capítulos antigos e 2 do novo. Não, eu dou uma sugestão que Deus me mostrou. Leia apenas 3 capítulos por dia. Agora eu vou fazer igual os pregadores. Só as irmãs digam 3 capítulos. Só os irmãos, 3 capítulos. Todo mundo. Não vai esquecer mais nunca. As crianças. 3 capítulos. Vamos lá, criança. 3 capítulos. As crianças. Pronto. Até as crianças já disseram, viu? 3 capítulos. Basta ler 3 capítulos por dia. Você pode começar em qualquer dia. Né? Eu comecei a ler no 1º de janeiro. Mas se você começar a ler amanhã, não tem problema, você marca lá. Não é? Amanhã que dia 7, não é? É isso? 7 de outubro de 2020, bora lá. Aí, tem medo desse cabelo, não esqueça, escreva lá em Mateus capítulo 1, 7 de 10 de 23. Viu? Aí você vai lendo de 3 em 3 capítulos apenas. Antes de fazer um ano, você já leu a Bíblia toda. Está entendendo, irmão? Já leu a Bíblia toda. Mas eu acho que o inimigo coloca na mente da pessoa uma dificuldade, um problema. Vamos e venhamos, uma preguiça de ler a Bíblia, não é uma preguiça. Misericórdia. A palavra de Deus, irmãos, ela faz milagres. Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Não precisa correr na casa da profeta fulano, profetiza, do profeta, para ouvir Deus falar, não. Cada vez que você lê a Bíblia, preste atenção, o que é que Deus quer falar comigo? E Ele vai mostrar. Amém, meus irmãos? Então, ficamos por aqui no versículo 22, não é? Na próxima semana, se Deus quiser,
a gente vai terminar esse trecho da Bíblia, viu? Leia a Bíblia todo dia, viu, criança? Leia a Bíblia todo dia, 3 capítulos. 3 capítulos. Muito bem, 3 capítulos. Diga ao seu pai, quando chegar em casa, papai, é para ler 3 capítulos da Bíblia. Mamãe, é para ler 3 capítulos no culto doméstico, viu? É. E naquela igreja enorme de 1.600 pessoas, eu perguntei quem já fez o culto, quem fazia o culto doméstico todo dia. Foi outra decepção. Outra decepção. A maioria dos crentes da Assembleia de Deus não gosta de fazer o culto doméstico. Lamentável. Prejuízo terrível para a família. Nem lê a Bíblia, só lê, sabe quando? Irmãos, vamos ficar de pé para fazer a leitura oficial. Aí todo mundo levanta, não é? Obrigado, pode sentar, pode sentar. Aí quando. Aí, vamos ler aqui Tiago capítulo 2. Aí todo mundo lê, leitura alternada. Depois termina a leitura, o que é que eles fazem? Fecha a Bíblia. Só abre quando? No outro culto. Desculpem, isso para mim não me convence que você ama a Bíblia. Viu? Eu tinha 13 anos de idade. Estudava no Ateneu Norte Rio Grandense. E tinha lá um pessoal da JUC, Juventude, não sei o que, Católica, JEC, JOC e tal. E eles ficavam fazendo pergunta ao povo e perguntavam a mim coisa da Bíblia, e eu não sabia. Filho de crente na escola dominical, mas não sabia. Mas eu sempre gostei de ser desafiado, sabe? Não para brigar, mas para fazer alguma coisa. Ele disse, sabe uma coisa? Eu vou ler a Bíblia para saber responder a essas pessoas. Aí, com 13 anos, eu comecei a ler a Bíblia. Não a Bíblia toda, mas fui lendo aqui e ali, não é? E quando eles me fizeram pergunta, eu respondia, e você sabe isso? Eles não sabiam. Está vendo? Mas, este ano, se Deus quiser, estarei terminando de ler a Bíblia toda 51 vezes. Pode dar glória por isso? 51 vezes. Ah, pastor, o senhor sabe tudo? Sei não. Eu mostro a você na minha Bíblia umas interrogações que tem assim, que eu não sei o que é. Outras Deus vai me mostrando numa palavra e tal. Então aconselho os irmãos e as crianças a lerem a Bíblia todo dia, tá certo? As criancinhas então não obrigadas a ler 3 capítulos, mas no culto doméstico vamos ler a Bíblia, ler, canta um hino, lê a Bíblia, pede oração, só isso. Amém, meus irmãos?